É uma honra tê-lo conosco e farei as perguntas primeiro em espanhol para a nossa audiência e depois em inglês. Você está no cargo há cerca de 100 dias. Muitas coisas aconteceram. De todas as coisas que você realizou, de qual você se sente mais orgulhoso? Bem, eu acho que a coisa que as pessoas agora percebem é que a fronteira está o 100%. É literalmente 100%, está perfeita agora. E não sei se você pode superar o perfeito, mas vai Sim. melhorar. E, a propósito, queremos que as pessoas entrem, mas elas têm que entrar legalmente e todos concordam com isso. Claro. Eles farão isso. Precisamos de pessoas para toda a indústria que está sendo criada. E eu acho que, de modo geral, há um sentimento de que nosso país foi explorado por outras nações por muitos, muitos anos. E eles entendem o que estou fazendo. Eles realmente estão entendendo. Estamos ganhando uma quantidade tremenda de dinheiro, arrecadando bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares em tarifas de outros países que, por muitas décadas, simplesmente exploraram os Estados Unidos, e é hora de não permitirmos que isso aconteça. Mas fizemos muitas coisas e estamos felizes com isso. Acabamos de aprovar uma grande parte do novo e belo projeto de lei, que são os maiores cortes de impostos da história e também os maiores cortes de regulamentação da história. E acho que estamos bem encaminhados para conseguir isso. Isso vai ser um grande negócio quando conseguirmos o grande e belo acordo. Nós o chamamos de belo projeto. Ao ser aprovado, serão grandes cortes de impostos para todos e outras coisas. De onde você obtém tanta energia? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu sempre disse que a energia é genética. Eu tive 2 ótimos pais. Eles tiveram um casamento de longo prazo, um casamento muito longo. Nunca os superarei nisso. É a única coisa em que nunca os superarei. Não temos anos suficientes. Restantes. Mas eles tinham um ótimo relacionamento e também tinham muita energia. E meu pai faleceu com quase 94 anos. E ele era um cara muito forte. E minha mãe, da mesma forma, ela era uma mulher maravilhosa, mas ela viveu uma vida muito longa e ela tinha um tremendo senso de energia e ela tinha energia por dentro e por fora. Quero dizer, ela era a alma da festa. E acho que é daí que vem. Geralmente, eu poderia dizer provavelmente o mesmo para você. Sim. Genética. Acho que a genética é uma grande resposta. Mesmo você, sabe, quando as pessoas têm um amigo, a mãe dele morreu aos 49 de um ataque cardíaco e o pai dele morreu aos 50 e ele tem 60. E ele está andando por aí dizendo, eu deveria estar aqui. E ele não é uma pessoa particularmente agradável. Então, eu digo, talvez você esteja certo sobre isso. Mas não, genética. Um grande fator é a genética. Eu concordo. Acaba de Pani se reunir com o presidente de Salvador, Bukele. Eles chamam de centro do crime da terra ou algo assim. É El Salvador. Agora é muito seguro. Sim, é considerado uma capital muito segura do mundo. Tinha um som terrível. Eu disse, sério? Mas ele tornou isso um lugar muito seguro. As pessoas vão e se sentem muito seguras e protegidas. Ele também construiu mas também outras prisões muito grandes que estamos usando o sistema dele, porque estamos nos livrando dos nossos criminosos dos Estados Unidos. Então somos autorizados a entrar por Biden e você sabe, quando você pensa sobre isso, é tão difícil, Rachel, até mesmo acreditar. Ele abriu as fronteiras e deixou criminosos de todo o mundo simplesmente entram em nosso país. É inacreditável. Você pensa que eu sempre digo partido do bom senso ou algo assim, mas é inacreditável. Eles vieram de todos os lugares, eles vieram de instituições mentais, eles vieram de gangues e de traficantes de drogas. Quero dizer, temos alguns dos maiores traficantes de drogas do mundo que ele simplesmente deixou entrar em nosso país. Temos pessoas vindo de prisões de todos os lugares. Quero dizer, pense nisso. Eles esvaziaram suas prisões nos Estados Unidos. Estamos tirando-os daqui. E o presidente está nos ajudando com isso, e o presidente Bukele. Então, eu fiquei muito impressionado com ele, realmente, muito impressionado. Poderíamos usá-lo para criminosos violentos, nossos próprios criminosos violentos. Eu os chamo de criminosos caseiros, aqueles que cresceram e algo deu errado e eles acertam as pessoas na cabeça com um taco de beisebol. Temos e empurramos pessoas para o metrô pouco antes do trem chegar, como você vê acontecendo às vezes. Estamos analisando isso e queremos fazer
Eu adoraria fazer isso. Ainda há perguntas sobre o ilegal que viveu em Maryland. Sim. Ou não será? Retornado aos Estados Unidos. Como você sabe, a Suprema Corte, depois de tirarmos todas as notícias falsas da CNN e de todas essas outras pessoas, vencemos esse caso, 9-0. E, basicamente, essa é realmente uma decisão que será tomada pelo governo de El Salvador, porque é de lá que eu suponho que você está falando. Ele está ficando lá e é de El Salvador, então essa é uma decisão de El Salvador. Mas é interessante porque vencemos essa decisão por 9-0 na Suprema Corte e se você ouvir as notícias, não saberia disso, certo? Sério, não tenha medo o suficiente, então depende de nós, certo? Durante toda a campanha, ao longo de várias semanas, entrevistei muitos e muitos mexicanos e americanos ilegais, você sabe. Ele está aqui, há 20 anos trabalhando duro, criando uma família. Em relação às deportações, os gálatas deveriam ser tratados? Bem, fuga ilegal. Durante a era de Joe Biden, bem. Do ponto de vista real, não, mas do ponto de vista prático, sim. Eu olho para este homem e digo, este é o cara que queremos manter. Provavelmente vão receber críticas por dizer isso, todo mundo quer todo mundo. Esse é um bom homem. Eu pude ver isso só de olhar para essa questão. Então, eu não sei disso, ele disse. Ele deve ser deportado? Não, ele não disse isso. Bom. E eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas têm. Agora, são apenas criminosos ilegais? Sim. Sim. Bem, e talvez aqueles que vieram durante os 4 anos de Joe Biden, porque obviamente não foram bem avaliados. Mas e alguém como Galácio? Então, bem, eu não acho que ele esteja em perigo disso. E isso torna essa questão muito mais fácil, porque se você dissesse que eles estão prontos para pegá-lo e levá-lo embora, isso seria uma questão muito mais difícil, porque ele é uma boa pessoa. Sim. E nós não queremos fazer isso. Queremos que nossas grandes pessoas fiquem. Uma das coisas que estou fazendo, no entanto, é também facilitar para os agricultores e os hotéis e tudo mais, porque você tem muitos agricultores que não vão conseguir, sabe, fazer suas colheitas e colher o milho e fazer todas as coisas que eles fazem incrivelmente bem. Então, estamos fazendo de modo que, se um agricultor puder dar recomendações para as pessoas, nós vamos ser muito tranquilizadores. Em termos de, talvez, deixar aquele agricultor ter, sabe, eles são meio que responsáveis. E vamos fazer com que o agricultor assuma a responsabilidade. Mas você sabe, no final das contas, em algum momento, queremos que as pessoas saiam, voltem como legais. Você sabe, vamos enviar, como você provavelmente sabe, estamos fazendo uma autodeportação. E vamos tornar isso confortável para as pessoas. E vamos trabalhar com essas pessoas para que voltem ao nosso país legalmente. Os bons. A autodeportação. Está funcionando? Bem, estamos começando. Ainda não começamos agora. Estamos tirando os assassinos. Temos nosso objetivo. Total nos muito maus, como você pode imaginar, porque há algumas pessoas ótimas que vieram. Mas temos alguns muito maus. Tínhamos 11.088 assassinos. Metade deles matou mais de uma pessoa. Essas são pessoas duras aí e más. Queremos que eles saiam. E esse é principalmente o nosso foco, sim. Mas o que queremos fazer é ter um programa de autodeportação que ainda nem anunciamos. Acho que estou anunciando para você. Porque, não, Rachel, aqui está. A única coisa que não determinei é o que vamos fazer. Vamos dar a eles um subsídio. Vamos dar a eles algum dinheiro e uma passagem de avião. E então vamos trabalhar com eles. Se eles forem bons, se quisermos que voltem, vamos trabalhar com eles para que voltem o mais rápido. Eles estão lutando por menos terra, menos recursos e mais renda. Um amplo plano para inferir os cartéis mexicanos. Então, estamos trabalhando com o México. O México está, eu acho, muito, muito assustado com os cartéis. Na verdade, eu acho que os cartéis controlam grandes partes do México. E eu não quero dizer isso porque estou me dando muito bem com o presidente. 40% do território no México é controlado pelos cartéis. Talvez, pelo menos. Ok, você sabe, pelo menos. É difícil de acreditar. Estou lidando muito bem com o seu novo presidente. Com o novo presidente. Quem? Que é uma mulher muito boa, devo dizer. O relacionamento é muito bom. E queremos ajudá-la e queremos ajudar o México, porque você não pode administrar um país assim. Simplesmente não pode. Eles fizeram uma fortuna. Agora, eu vou dizer que foi reduzido, muito reduzido por causa da fronteira. A fronteira está muito, muito segura agora.
E não precisávamos de legislação, precisávamos de um presidente para dizer é isso, não mais pessoas entrando. E outro dia, você provavelmente viu a estatística, foi como por um longo período de tempo, 9 pessoas. E eles entraram porque tinham um problema médico. Bem, nós realmente os recebemos porque um deles teve um ataque cardíaco. Um deles tinha outra coisa. Não, a fronteira está muito segura, vamos torná-la uma fronteira mais longa. Construí 571 milhas de muro, o que ninguém gosta de falar, mas é assim que é. E eu tive que pegar o dinheiro porque o Senado e a Câmara, eles não estavam com disposição para dar. Então tirei o dinheiro do setor militar. Chamei isso de invasão. É uma invasão do nosso país. E realmente funcionou. Você sabe, muros funcionam. Lembra quando eles diziam, os democratas diziam, você não precisa de muros? Bem, duas coisas funcionam. Quais são as duas coisas? Muros e rodas. Eles nunca mudarão. Todo o resto fica obsoleto imediatamente, mas muros e rodas nunca mudarão. E temos uma fronteira muito segura agora. Os aranceles vão substituir o imposto de renda ou o imposto sobre a renda? Há uma chance de que o dinheiro das tarifas possa ser tão grande que substituiria, você sabe, nos velhos tempos, de 1870. A 1913, as tarifas eram a única forma de dinheiro. E foi quando nossa nação era relativamente a mais rica. Nós éramos os mais ricos. Eles formaram um comitê na década de 1880 de pessoas muito distintas. Para se livrar, eles tinham que se livrar do dinheiro. Eles tinham tanto dinheiro, eles estavam ganhando tanto dinheiro. E o único propósito desse comitê era como se desfazer dele, para quem dar, o que fazemos. E então, brilhantemente, em 1930, 1913, eles adotaram o sistema de imposto de renda. Então, em 19, por volta de 31 ou 32, eles tentaram trazer de volta as tarifas, mas já era tarde demais. O país já estava perdido. E eles adoram culpar as tarifas pela Grande Depressão. Mas a Grande Depressão veio antes de eles aplicarem as tarifas. Eles adoram fazer isso, você sabe disso. Eles estão sempre falando sobre, bem, você não tinha? Não. A Grande Depressão começou em 1929. Por volta de 1931, eles trouxeram de volta as tarifas. Mas já era, você sabe? Sim. Como diz a expressão, aquele negócio já era. Eles sempre falam sobre isso, bilhões e bilhões de dólares e centenas de bilhões de dólares ao longo de um ano. Antes eu dei uma pequena pausa para diminuir um pouco, porque você sabe, é uma transição. Você tem que ter um pouco de flexibilidade. Mas estávamos ganhando 2 bilhões e 3 bilhões de dólares por dia. Nunca ganhamos dinheiro assim. Sua pergunta é a melhor pergunta. Nenhum repórter financeiro quer me perguntar. Poderia substituir o imposto de renda e uma dedução de hipoteca ou uma dedução de juros em carros? Se você comprar um carro, estamos tentando, tudo o que posso dizer é que estamos tentando. Com afinco, sim? Ok, você sabe, realmente não é. Se dependesse de mim, 100% eu posso prometer. Mas eu lido com algumas pessoas estranhas e temos que conseguir a aprovação. Mas o não ter imposto sobre gorjetas eu adoro. Não ter imposto sobre horas extras é incrível. Não ter imposto sobre a seguridade social para os idosos é ótimo. E a dedução de juros, você compra um carro e se você comprar o carro, e é só se for feito na América, caso contrário, quem se importa, certo? E mais fábricas estão voltando. Acho que você vê isso. Todo mundo vê. Muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas todo mundo vê. Temos um número recorde de fábricas de automóveis voltando e outras fábricas também. Você acabou de ver hoje sobre os chips de computador e todas as coisas relacionadas ao computador. Você vê o que está acontecendo? Sim, é loucura. Mesmo além das minhas expectativas mais loucas. Mas a resposta para a pergunta é essa. Vou tentar fazer essas 3 coisas. Além disso, gostaria de adicionar o interesse em carros forem fabricados na América. Estou tentando com todas as forças. Eu adoro isso. Acho que seremos bem-sucedidos. Assim que assumiu o cargo, imediatamente após, iniciou imediatamente a falar sobre o Canal do Panamá. O que exatamente ele quer que aconteça com o Canal do Panamá? Talvez já esteja acontecendo, mas dissemos que não demos aquele canal. Foi uma coisa ridícula e estúpida que foi feita. Jimmy Carter deu o Canal do Panamá, um dos mais lucrativos, a 8ª maravilha do mundo, o Canal do Panamá. Ele deu por $1 para o Panamá.
Obrigado, Jimmy Carter. Foi um grande investimento. Não é a arte da negociação. Isso não é a arte da negociação. Isso é o oposto da arte da negociação. O Canal do Panamá foi a coisa mais cara já construída. Custou em dinheiro de hoje 1,8 trilhões de dólares. Nunca houve algo tão caro e funcionava incrivelmente lucrativamente, mas nossos preços eram muito mais baixos. Ele deu para eles. No dia seguinte, eles aumentaram as tarifas 4 vezes e não parou um navio. Depois eles aumentaram novamente 2 vezes. De qualquer forma, gera uma fortuna. Não gostamos da forma como é administrado e não gostamos da influência da China. Parece que a influência da China aumentou. Você sabe, quando olhamos para isso há um ano quase, cada bandeira e cada declaração estava escrita em chinês. Ok. Eu disse, não demos isso para a China. Nós demos para o Panamá. Não deveríamos ter dado para o Panamá. Estamos trabalhando com o Panamá agora. Vamos tomar uma decisão sobre o que fazer a respeito. Anunciou recentemente que não renovará seu acordo da Iniciativa do Cinturão e Rota com a China. Os países da América Latina devem ter que escolher entre os Estados Unidos ou a China. Bem, talvez de certa forma, eu vi o que o Panamá fez, o que outros estão fazendo e talvez pensando em fazer. Talvez. Sim, talvez. Eles devessem fazer isso, sim. Elon Musk diz que sua equipe identificou imigrantes ilegais que votaram usando números de seguro social, que o governo de Joe Biden lhes deu quando cruzaram a fronteira. Ele vai acusá-los e processá-los? Bem, vamos analisar isso. Há muitas pessoas. Sabe, é bom dizer sim, mas eles são milhares e milhares de pessoas. E talvez os que deveriam ser processados sejam os democratas que fizeram isso. Eles não fizeram isso para eleição, eles fizeram isso por dinheiro. Certo. Mais do que pela eleição, eu acho.